Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós continuar nosso vídeo dos domingos, do específico, tá bom? Vamos ver o que esse maravilhoso livro tem a nos ensinar. Versículos de 1 a 3. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de quem ensinava o povo, ou de quem ensinasse o povo, e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Nós percebemos aqui que não há nada de novo debaixo dos céus. Quando nós pregamos a verdade, ou quando alguém começa a se sobressair, né, por ser uma pessoa muito ativa em alguma denominação, por ser uma pessoa que ajuda muito, e infelizmente alguns líderes ungidos, né, ficam enciumados, eles não gostam. Somente quando prova que eles estão ensinando é errado. Aí o negócio continua, né? Eu já escutei vários casos de líderes ungidos de Deus, né? Difamando pessoas. Eu já vi. Inclusive, eu fui vítima disso. Eu tenho prova, eu tenho aqui print, áudio, tudo gravado. Se um dia eu precisar, não quero encrenca, eu não quero briga, não é essa a ideia. Mas tudo que a gente fala tem que ter prova. Então, eu já passei por isso. E conheço várias pessoas que passaram por isso. Inclusive, pessoas de canais famosos também passam por isso. Não é famosos que eu falo, sentido de terem mais membros, né? Não que eu concorde com tudo que ele fale, mas tem mais pessoas no canal. Então, é justamente esse ponto, né? 3. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Eu já vi pessoas, não vou dizer a denominação religiosa, que chamaram a polícia. Você não escutou errado. Iam chamar a polícia para tirar o rapaz que estava pregando dentro da igreja. Por quê? Porque, segundo o líder deles lá, ele estava pregando errado. Então, para você ver o nível que é desses ungidos de Deus, né? Não são todos, existem pessoas que são corretas, existem muito líder que é correto. Mas você pega os falsos líderes, os fariseus modernos, é nesses exemplos que você pega. 4 a 6. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Então você percebe aqui que aqui tem uma panelinha. Então, muitas pessoas chegam para conversar comigo de várias denominações religiosas, falando que onde eles congregam tem panelinha. Então, se Jesus falou que o pai desses caras daqui era o diabo, está escrito, e o seu líder tem a mesma ação desses caras, quem é o pai do seu líder? Pronto. Pelos frutos os conhecereis. Eu não estou falando que todo líder é assim. Estou falando que tem líder que age como esses caras descritos em Atos 4. Versículos 7 a 9. E, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Então, olha só o que estava acontecendo. Eles curaram o enfermo e fizeram todo um alvoroço por isso. Você está entendendo? Muitas vezes, em várias denominações religiosas, existem várias pessoas que fazem o bem, que Deus usa, que a pessoa tem o Espírito Santo, aí o líder não tem, porque o pai dele não é Deus. Aí ele faz o quê? Esse showzinho que está aqui. É o mesmo showzinho, só muda a época e os nomes. Infelizmente, mas não são todos, irmãos. Versículo 10 a 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está a ação de vós. Olha só o versículo 10. O Pedro não está chamando Jesus de Deus. Mais uma vez a Bíblia destruindo a Trindade.
Pedro está dizendo que Deus ressuscitou Jesus. Mas ele não está chamando Jesus de Deus. Ele não disse, Deus ressuscitou Deus. Tomem muito cuidado para não ser enganados, porque por essa falsa doutrina da Trindade. 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Por que chamam de edificadores? Porque Jesus veio dos judeus. A profecia de Jesus, a virgem sairia da descendência de Davi. Por isso que eles são edificadores. O que Pedro está dizendo em outras palavras? Vocês que deveriam ser os primeiros a acreditar que ele é o Messias, que Deus enviou seu filho e vocês colocaram ele de lado. É isso que Pedro está dizendo. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha o que o versículo 12 fala. Em nenhum outro há salvação. Só quem há salvação é em Deus através de Cristo. Perfeito. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a Bíblia aqui não está dizendo assim, dado entre os deuses, porque Jesus veio a essa terra em forma de ser humano. Não importa qual seja o homem, só aquele homem é diferente, só Jesus é diferente, porque ele veio em forma humana. Jesus veio a essa terra em forma humana, carne humana. E as pessoas não entendem, ficam chamando Jesus de semideus, aí metade um, metade outro. 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vamos entender. Quando a Bíblia diz homens sem letras e indoutos, quer dizer o quê? Pessoa que não foi letrada, pessoa que não tinha o primário, pessoas que mal sabiam ler e escrever, pessoas sem conhecimento, ignorantes, ficaram maravilhados. Ou seja, quem é esse cara? Ele é galileu, tá? Semi-analfabeto. Não é possível. É isso. É isso que está dizendo aqui. 14. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer ao contrário. O que ele está dizendo? Que o homem que foi curado estava confirmando as palavras de Pedro. 15. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciou entre si. Isso aqui sempre acontece, né? O líder, o ungido, né, o corajoso, porque ele é corajoso na costa, na frente ele corre e começa a passar mal. Não são todos. Então tem muita gente que faz isso. Marca uma reunião, marca um conselho contra você, pessoas de seus irmãos. Não, só que aqui chamaram, né? Pelo menos para ouvir o lado. Existem pessoas que passaram o que eu conheço que nem chamaram. E o manual da igreja deles dizia que era para chamar. De tão ungidos de Deus que esses caras são. Aí eles vão fazer o conselho entre si. Muita gente que eu conheço já passou por isso aqui. Você percebe que não tem nada de novo debaixo dos céus. 16 a 18. Dizendo: Que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los rigorosamente, para que não fale mais nesse nome a homem algum. Olha o que acontece. Quantas pessoas entraram em contato comigo, dizendo que perderam cargo, que foram ameaçadas, que foram difamadas, caluniadas pelo ungido líder da igreja. Porque ele começou a questionar: isso aqui não é bíblico, isso aqui não é assim, isso aqui não é desse jeito. Eu conheço gente que saiu até do país porque foi ameaçado a vida dele. Já entrou em contato com pessoas que saíram do país por causa disso. Você entende como é uma panelinha, como líderes, alguns, não são todos, o pai deles é o diabo. Está aqui, Atos 4. Ameaçar. Esses são os ungidos. Tem muita gente, infelizmente, acha que eles são de Deus. Pelos frutos conhecereis. 18. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Quantas pessoas já passaram por isso aqui porque estavam pregando a verdade? Dízimo não é dinheiro, estão mentindo para você, chama o cara. Ah, isso aqui não é desse jeito, chama o cara.
É assim, irmãos. Esse é o sistema que acontece hoje. Só que o sistema hoje se chama Babilônia. Ou você só é irmão enquanto você concorda, enquanto você aplaude, enquanto você bate continência. Quando você começa a questionar, o irmão acabou. Não são todos, mas muitos falam comigo isso, entraram em contato comigo, em várias redes sociais, até em WhatsApp, tá bom? Versículo 19 a 21. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a vós do que a Deus. Né? O que ele está dizendo? É justo o que vocês estão fazendo diante de Deus? É justo? Teve uma vez um pastor que me ameaçou. Foi. Ele chegou, a mão de Deus vai pesar. Eu falei, pastor, para com isso, cara. Eu falei assim para ele, para com isso, mano. Não seja assim, não. Tá parecendo um menino. Tem tamanho de barba na cara, parece um menino. Ah, a mão de Deus vai pesar. Tudo bem. No outro dia, o cara ficou doente e o carro dele foi roubado. No outro dia. Passou 24 horas. De um nada, uma vez que ninguém sabia. Às vezes, esses caras são isso. Eles ameaçam, achando que não vai acontecer nada com eles, porque eles são o seu quê? São ungidos, são líderes, são o seu... Meu amigo, é tudo papo furado. É tudo papo furado. E graças a Deus, né, tirou esse pastor dessa situação difícil, graças a Deus por isso, ele se arrependeu. Mas eu já passei por isso. Eu não tive experiência pessoal, não vou citar nomes, local, nada. Mas experiência pessoal já tive. 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso aqui, muito cristão era para fazer isso aqui. Tem muita gente que sabe a verdade, que tem o conhecimento da verdade, mas não larga a Babilônia. Não larga ensinamento errado, não larga a doutrina errada, tá lá, preso. Cuidado. Sai dela, povo meu. 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Né? 22 a 24. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. E, solto eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizestes o céu, a terra e o mar que tudo neles há. Percebemos aqui que quando eles ouvem o milagre que Deus fez em nome de Jesus, eles fazem isso para Deus o Pai. Para Deus o Pai. Isso porque em nome de Jesus foi feito o milagre. Né? 25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Está vendo que esse Senhor aqui não é Jesus, é Deus, e ungido é Jesus Cristo? Por isso que as pessoas não entendem o que está escrito, porque não estudam direito a Bíblia. 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus e não chama Jesus de Deus Filho. Nós temos que abrir a Bíblia para dizer o que ela fala de Jesus. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, por isso ungido é Jesus e Senhor aqui é o Pai. Na verdade, aqui seria contra Yahvé, Yahweh, ou contra Deus. O correto era esse, mas as traduções de hoje, a maioria, não são muito felizes. 28 a 30. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia e palavra. Aqui esse Senhor não é Jesus, é Deus, tá? É o Pai. E perceba que, mesmo ameaçado que eles pediam para Deus, nos ajude a falar com mais ousadia. Eles não calavam a boca. Eles continuavam pregando. 30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que lhe façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. Percebe? É interessante. Esse Atos 4 é maravilhoso.
E mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus Filho. 31 a 33. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles não anunciavam o que a teologia acha, eles anunciavam o que estava escrito. Palavra de Deus é Bíblia, não é o que a igreja A pensa, a B pensa, a C pensa, a D pensa, não. 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuir a sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Isso aqui é bonito, gente. Isso aqui é bonito. O que significa isso? Imagine que eu estou morando aqui na minha casa e aqui do lado tem um irmão da igreja, um irmão com fé em Cristo. Ele chegava assim, Leone, bom dia, bom dia. Ou seja, ele podia entrar na minha casa pegar água. Ele está passando necessidade, está passando fome. Leone, tem um almoço, cara, a casa é tua. Sabe aquela amizade que você tem tanto com uma pessoa que ela chega na sua casa, não, a casa é sua? É isso que eles tinham. É isso. Uma amizade tão íntima, um sentimento verdadeiro tão bonito. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Que eles como se fossem realmente irmãos de sangue, pela fé em Cristo. Eu vou dar exemplo do meu grande amigo irmão Naldo. Eles não moram na mesma cidade, mas nós temos o mesmo espírito. A gente conversa, fala das dores um do outro. E eu vejo ele como se fosse um irmão. Se ele chegasse aqui em casa, irmão Naldo, a casa é sua. Você pode deitar na cama, pode botar a rede, pode pegar, pode cozinhar. A casa é sua, meu irmão. De tanta amizade que eu tenho com o meu irmão Naldo. Um abraço, irmão. Deus abençoe. Para vocês verem a amizade que eu tenho com ele. E eu espero que você venha aqui visitar. É um convite que eu estou aproveitando e fazendo. Mas é isso. É esse sentimento. Eu tenho certeza que quando eu for visitar o irmão Naldo, vai ser a mesma coisa. Leone, tá aqui a geladeira, cara. Tá aqui. A casa é sua. É esse sentimento aqui, irmãos. Aí hoje, infelizmente, cristãos, alguns egoístas, avarentos, não ajudam o próximo. Tem gente dentro de onde ele congrega, passando fome, desempregado, necessidade, passando necessidade, ele não dá R$ 1, irmão. R$ 1 para ajudar quem precisa. Não estou dizendo sustentar. É muito triste, irmão. É muito triste. Sabe o que é pior? Vem igrejas aí abrindo a boca, somos milionários, somos isso. Aí você vai pegar o quanto essa igreja arrecada? 1 milhão, 2 milhões. Vamos ajudar o próximo. Ali manda um membro tirar do bolso dele para ajudar o próximo, a igreja não tira do próprio caixa. E dizem que é para Deus. Eu fico muito triste, irmão. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Sabe, eu claro que eu fico mais triste, desculpa, eu vou desabafar com os irmãos nesse momento. Eu conheço muitas pessoas que são humildes. Aí tem evento A, tem evento B, tem evento C da igreja que ele congrega. A pessoa tem que vender a bicicleta, irmão. Irmão, escute. O sistema babilônico faz você vender sua bicicleta. Faz você vender as suas coisas para ir para evento de onde você congrega, irmão. Deus não quer isso de você. Acorde. Eu vou balançar você de novo aqui. Existem igrejas que dizem que é para Deus, que dizem que é para isso, que os pastores estão vendo um alto luxo, que nós vemos isso acontecer. Gente na igreja passando necessidade, gente na igreja passando fome e não tira R$ 1 do caixa da igreja para ajudar. É isso que é evangelho para você? É isso? O evangelho para você é quando tem algum evento da sua igreja, você tem que vender sua bicicleta para ir? É isso que é o evento? O pastor com o carro do ano? A igreja dizendo que ela é rica, que ela é não sei o quê, que nós esse ano pegamos não sei quanto. E cadê para ajudar o necessitado? Isso não é evangelho, irmão. Eu lhe balancei, o Espírito Santo te sacudiu. Isso não é evangelho. Não é. E as pessoas acham que é. 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos que eles havia abundante graça. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus. Os apóstolos davam com grande poder testemunho, irmão. Quantas igrejas passam por escândalos?
Aí você fala assim, irmão, mas você tem que entender que eles são pecadores. O problema não é ser pecador, eu também sou. O problema é gerar escândalo. A Bíblia diz, ai daquele que gera escândalo. É melhor que amarrasse uma pedra e se jogasse no fundo de um rio. E o que que Paulo fala? De onde vem escândalo são carnais, panelinha, dinheiro, tudo isso, poder. É esse que é o ponto. Versículos 34 e 37 para encerrarmos Atos 4. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos não recebiam dízimo. Isso aqui é oferta voluntária. Dízimo nunca foi dinheiro. Estão mentindo para você. Mais uma sacudida em você. Percebemos aqui que entre a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, não tem necessitado. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagine que o meu vizinho aqui seja um cara trabalhador, eu não conheço ele, mas o cara é trabalhador, o cara é honesto, e ele passou por uma necessidade. O pai morreu, a mãe morreu, e eu vou fingir que não está acontecendo nada. É isso? Esse é o tipo de cristão que eu tenho que ser? Não, irmãos. Vizinho, tá precisando de alguma coisa? Quer ajuda, cara? Tu vai conseguir pagar esse caixão, tá aqui, cara, uns 200, 300 reais, e tudo que eu posso fazer para te ajudar. Nem isso eu vejo cristão fazendo. Existe cristão que faz? Existe. Eu sou um. Quando eu tenho, eu ajudo. Não nego. Quando eu tenho. Às vezes o mês aperta, eu não tenho condições. Mas quando eu tenho, eu ajudo. Tem pessoas que já me ajudaram. Eu não estou sendo injusto aqui. Mas quando se dizem cristãos, não abre nem a mão para comprar um remédio para aquele que precisa. Continuando. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço de fora vendido e depositavam os apóstolos. Eu não estou dizendo que as pessoas vão vender suas coisas. Não estou nem dando esse mérito. Quantas pessoas se dizem cristãs colocam um preço abusivo de aluguel? Quantas pessoas? Quantas pessoas se dizem cristãs não ajudam uma família com uma cesta básica? Não estou falando uma família que não precisa, sou uma família que precisa. Às vezes o pai da família está doente, a mãe está doente, sofre um acidente, não consegue trabalhar, a pessoa trabalha de bico, a pessoa trabalha informalmente. É isso que é evangelho? Cada um por si, Deus por todos? Tiago fala, olha as obras. Se você tem condição de ajudar alguém, você não ajuda, será cobrado. Claro, a Bíblia não está mandando eu abraçar o mundo, eu ficar endividado para ajudar o próximo. Não é isso. Não é sustentar. 35. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Aqui, meu irmão, não tinha jeitinho brasileiro, não tinha espertinho, não. Aqui, temor a Deus tendo o Espírito Santo. Porque, infelizmente, eu vejo uma situação no Brasil. Ah, mas é o jeitinho brasileiro. Eu abomino esse jeitinho brasileiro. Eu abomino. Isso não é bíblico, não é nem espiritual e nem de Deus é. E não é o tema da pregação. Posso trazer futuramente o tema com os irmãos. O jeitinho brasileiro versus Bíblia. Aí vamos ver realmente quem é cristão. Esse é o ponto. 36. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido filho da consolação, levita, natural de Chipre, levita porque ele é da tribo de Levi, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Interessante, né? Meus irmãos, que Deus abençoe. Que Atos 4 possa nos ter ajudado a refletir ainda mais sobre a nossa vida e também com o próximo. Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.